Hoje eu queria contar para vocês um pouco sobre como eu consegui transformar uma discussão que teria virado uma briga bem feia com o meu parceiro em um ponto de virada no entendimento dele, na consciência dele sobre o que ele estava passando. Eu sou a Era Marques. Eu ajudo mulheres a retornarem para si depois da maternidade, reconhecendo a si mesmas, entendendo melhor quais são as suas necessidades, saindo da névoa que às vezes a maternidade deixa a gente e educando seus filhos com mais respeito. A união dessas duas coisas, da gente se conhecer, da gente entender aonde a gente está, para onde a gente quer ir, com a gente buscar educar os nossos filhos de uma melhor forma. Dessa união sai uma forma de maternar autêntica, que é sua. E por ela ser sua, por ela não estar seguindo um checklist, ela te traz leveza e alegria. E não tem nada mais profundo e conectado com o teu eu superior do que a alegria. Hoje vamos falar então sobre como que esses conhecimentos, que eu compartilho um pouco aqui, um pouco no Instagram, como que eles nos ajudam de fato na nossa vida prática. E eu vou te contar uma história. Eu estava discutindo com o meu parceiro porque ele queria comprar um carro. A gente já tem um carro e eu não acreditava que a gente precisava de um segundo carro. Então nessa discussão começou ele querendo comprar um carro, aí do carro evoluiu para uma moto. E ele não estava conseguindo trazer argumentos que realmente justificassem a gente ter esse gasto, e ter esse investimento, digamos. Até que uma hora ele começou a apelar. E ele começou a usar argumentos que não faziam sentido algum. Por exemplo, eu não fico tranquilo quando eu ando de táxi. Tenho medo de andar de táxi. Veja, ele anda muito de táxi hoje e nunca na vida tinha saído esse medo de andar de táxi dele. Aí ele usou outros argumentos assim que eu falava, gente, não tá fazendo sentido isso. Antes de eu fazer todo esse processo de autoconhecimento, de estudar mitos, de estudar simbologia, alquimia, eu teria elevado o nível da briga porque eu ia ter ficado muito irritada com o que ele estava fazendo, exagerar nos argumentos para ganhar a discussão. E isso ia ter virado uma briga homérica. Uma briga daquelas que um levanta a voz, o outro levanta a voz e vira aquela confusão de todo mundo tá usando argumentos já não mais válidos pela vontade de ganhar a argumentação. Já aconteceu isso com você? E aí, gente, o que aconteceu nesse momento? Eu entendi que para ele estar defendendo tão ferronhamente, tão fortemente a ideia da moto ou do segundo carro, tinha algo simbólico ali. Esse carro, essa moto, não era só o carro e a moto concreto, físico. Representava algo que estava além, e além do que estava consciente para ele. O que acontece muitas vezes com a gente. A gente materializa algo que a gente quer, uma sombra, um medo, alguma coisa inconsciente, em algo externo. E às vezes a gente não enxerga o que está por trás. Então, nesse momento em que eu percebi, e foi exatamente esse pensamento que eu tive, cara, para ele estar usando esse argumento que não faz sentido nenhum para me convencer desse ponto, é porque tem algo além aqui. É porque essa questão, essa moto, ela é simbólica. E aí eu parei e perguntei, eu falei, escuta, o que essa moto representa pra você? Porque você não tá querendo a moto, você tá querendo que ela represente pra você, o que é. E aí vamos fazer um pause. O meu trabalho é com mulheres, então eu queria te contar um pouquinho disso pra que você também possa pensar na tua vida. Na nossa biografia, a gente pode dizer que a gente tem fases, uma nova fase a cada 7 anos, são os chamados setênios. Então, é uma fase do 0 ao 7, do 7 aos 14. Claro que essas fases, elas não são cravadas no relógio, Mas quando você faz um estudo da sua própria biografia, e se você tiver vontade, eu posso te conduzir nesse processo, a gente vai percebendo padrões.
Então você vai percebendo, ah não, pra mim as fases é a cada 7 anos mesmo, a cada 8, a cada 6, não importa. O que importa é que, dentro de um olhar arquetípico para a nossa biografia, todos nós vamos passar pelas mesmas fases. O que é um olhar arquetípico para a biografia, Ana? Imagina que você quer ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, certo? Você vai ter um caminho para seguir. Mas se você for de São Paulo para o Rio de Janeiro, a tua viagem vai ser diferente da minha, mesmo que a gente siga o mesmo caminho. O caminho é essa biografia arquetípica, são as fases que a gente vai passar na vida. A forma como cada um de nós vai passar por essas fases depende da nossa individualidade. Então, por exemplo, pode ser que você, depois de meia hora de viagem, queira parar para comprar um café. Pode ser que você queira viajar direto, a todas as horas da viagem. Pode ser que você queira parar para almoçar. Pode ser que eu queira parar para fazer xixi depois de 2 horas de viagem, mas eu não vou parar para almoçar, eu vou seguir reto depois. Então, essas pequenas nuances são as nuances da nossa individualidade. Mas as fases da biografia e as fases que vão compondo o nosso desenvolvimento como indivíduos, elas são as mesmas. E o que acontece com a maioria de nós e muito provavelmente a maioria de vocês que me escutam aqui? Entre os 35 e os 42 anos, a gente passa por uma fase muito importante. Cada uma dessas fases da nossa biografia, ela vem com uma crise. E vamos entender que crise, vocês já ouviram aquela história de que crise é igual a oportunidade? Pois é verdade. Cada crise vem com a intenção de desenvolver uma habilidade nossa, uma habilidade psíquica, emocional. Então, a cada fase, o que acontece? A gente passa pela fase e tem uma crise. Nessa crise a gente desenvolve uma habilidade para quê? Para usar na próxima fase. E assim a gente vai fazendo. Entre 35 e 42 anos, a gente tem uma das maiores crises da nossa vida, que chama crise da autenticidade. Nessa crise, você vai se questionar, questionar as tuas decisões, questionar as tuas escolhas. Olha que interessante, dos 35 aos 42 anos, o nome dessa fase é a fase da autenticidade e é onde você questiona a si mesma. E não é de se surpreender que é justamente nessa fase que você vai ter uma crise em que você vai questionar tudo, todas as escolhas que você fez até agora. Você vai questionar o teu relacionamento, o teu trabalho, aonde você mora, o estilo de vida que você tem. Ela é forte porque a gente vem vivendo a vida numa tocada, né? Com sonhos, desejos, construindo carreira, ocupando nosso lugar no mundo, fazendo família, tarará. E de repente dá é algo interno, te dá uma inquietude e você começa a questionar tudo. E muitas vezes a gente não entende por que eu tô questionando tudo, por que eu não tô confortável, porque eu não tô feliz, eu tenho tudo que eu podia ter. Eu tenho tudo que eu queria ter. Eu consegui tudo que eu me propus, ou consegui muito do que eu me propus. Por que eu tô sentindo essa inquietude? E às vezes a gente não entende. E a gente se sente muito desconfortável. Nessa fase também, o que acontece? Na astrologia, os astros também estão fazendo convites para a gente repensar. Então tem, por exemplo, a posição de Urano, que é o planeta das mudanças. A gente tem o nosso nodo lunar passando pelo nosso nodo lunar natal, que significa você ser convidada a pensar sobre a tua missão nessa vida. Você está fazendo o que você veio fazer? Então, é uma fase em que, de várias perspectivas, você tem esse mesmo convite para repensar, refletir. E o que acontece aqui? Então, essa crise, ela acontece mais ou menos entre 37 e 40 anos. Gente, você já ouviu falar disso? É a famosa crise dos 40. Quantas pessoas que você conhece que passou pela crise dos 40, crise da meia-idade que chama, não é? Tem até um nome popular para isso. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente não está consciente da gente estar passando por isso, a gente não vai olhar para a questão verdadeira, a gente vai olhar para a moto. É a moto que eu quero, é o carro que eu quero. A gente não vai olhar para o que está por trás dessa moto. O que está por trás desse carro?
Então, quando a gente passa por essa fase de forma inconsciente, muitas pessoas vão ser aquelas que vão comprar o carrão, que vão largar um super emprego, vão ficar meio perdidas sem saber o que fazer. Às vezes vai largar a mulher, a esposa, o marido, vai trocar por 2 de 20, não tem essa história? Ah, o cara de 40 trocou por 2 de 20. É horrível isso, esse dizer, tá? Mas estou só materializando para vocês o que é passar por essa crise de forma inconsciente. O problema, às vezes, não está naquilo que a gente está vivendo, no que a gente está questionando, está na forma como a gente se relaciona com aquilo. Então, por exemplo, uma mulher pode começar a se sentir muito sufocada no relacionamento. Pode ser que ela realmente tenha que romper esse relacionamento e começar uma vida nova, sozinha ou com outra pessoa, mas pode ser também que ela só está sendo convidada a olhar para esse relacionamento de uma outra forma. E quando a gente passa, então, por essa fase de forma consciente, acontecem as grandes mudanças na nossa vida. E por quê, gente? Porque a gente já tem bagagem para conseguir avaliar e discernir as coisas. Se a gente veio se preparando até chegar nessa fase, com consciência, com maturidade, a gente consegue discernir. E se a gente se permite passar por essa fase de forma profunda e real, de forma a olhar quais são esses meus incômodos, você vai descobrir muita coisa sobre você mesma. E você vai se preparar para quê? Para que serve a crise da autenticidade? Eu questiono a mim mesma, eu questiono as escolhas que eu fiz agora. Porque a próxima fase, dos 42 aos 49 anos, é a fase onde a gente encontra a nossa sabedoria interna. É a fase em que você vai sentir, eu tenho as minhas respostas. Mas a gente só tem resposta se a gente se questionou antes. Entende a importância de cada fase? Então, quando eu consegui entender que o meu marido estava vivendo não era sobre a moto, era sobre o que a moto representava, a nossa conversa foi para um outro nível e para um outro lugar. E ela não virou uma briga, e ela virou uma conversa de construção, uma conversa de aprendizado, uma conversa de autoconhecimento. E eu tô te contando isso porque às vezes, quando eu falo dos mitos, quando eu vou falar da mulher sábia, da mulher selvagem, quando eu trago esses temas aqui, às vezes eles parecem tão distantes da realidade para algumas pessoas. As pessoas me falam, Ana, mas eu não consigo entender isso. Como que isso se materializa na minha vida prática? E esse foi um ótimo exemplo de como isso se materializa na tua vida prática. Que aí você entende que essa inquietude, que esse querer a moto, que esse não querer mais esse casamento, não necessariamente tem a ver com o sintoma que está se apresentando para você. Mas tem algo além para onde você precisa olhar. Quando você tem essa maturidade, quando você consegue fazer esse discernimento, a tua vida muda. Porque você para de focar no sintoma e você vai focar na raiz da questão. Se você quiser a minha ajuda, eu tenho alguns programas de autoconhecimento que te conduzem por esse processo. Entre em contato comigo que a gente conversa. E se você ainda não está nesse momento, mas quer saber mais, me conta aqui nos comentários sobre o que mais que você gostaria de saber e eu vou trazendo esses temas aqui para você ir ganhando essa consciência, para você ir trabalhando esse conhecimento dentro de você e como que você pode também aplicar na sua vida. Agora aproveita, se inscreve no canal, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo para você.